Como evitar problemas na hora de rescindir o seu contrato de locação? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Todo contrato, via de regra, ele possui um prazo de início e um prazo de término. No caso das locações de imóveis, existe uma diferença. A lei do inquilinato, a lei 8245/91, ela traz regras diferentes para a locação comercial ou não residencial e para a locação residencial. No caso da locação não residencial ou locação comercial, a lei não prevê um prazo específico, então a rescisão ela ocorre de forma mais simples. Já na locação residencial, a lei fixou um prazo mínimo de contrato que é de 30 meses e é aí que muitas vezes gera algum transtorno e problema, porque embora a lei estabeleça esse prazo mínimo de 30 meses, o inquilino muitas vezes não tem interesse nesses 30 meses. Em geral, pretende rescindir o contrato antes desses 30 meses e aí gera muito problema. Para resolver essa questão dos 30 meses que a lei estabelece como prazo mínimo no caso do residencial, os proprietários, as imobiliárias também, elas têm negociado isso através de uma cláusula dizendo que o inquilino pode rescindir o contrato com prazo inferior aos 30 meses, mediante um aviso prévio de 30 a 60 dias, obviamente que combinando com o proprietário que vai autorizar, vai concordar ou não com esta condição. Aqui no escritório, por exemplo, de cada 10 contratos que a gente celebra aqui de locação, pelo menos uns 7 ou 8 o inquilino exige ou pede essa cláusula solicitando a rescisão antecipada mediante aviso prévio. O prazo do meu contrato expirou, acabou agora, o que eu faço? Existem duas opções: ou você senta com o proprietário e renegocia, repactua um novo contrato, ou o contrato que você já tem, mesmo com prazo expirado, terminado, você pode continuar no imóvel, se o proprietário não se opuser a isso, com o contrato passando a vigorar por prazo indeterminado. Isso tem previsão legal. A única coisa que muda com o prazo indeterminado é que, para desocupar o imóvel, tanto o proprietário tem que avisar o inquilino com 30 dias, se ele quiser o imóvel de volta, ou o inquilino, se ele quiser desocupar, tem que avisar o proprietário com 30 dias de antecedência. Mas e quando o contrato ainda está em vigor e eu preciso rescindir o contrato, como é que eu faço? Nesse caso, meu amigo, sinto muito, mas existe uma multa prevista em contrato, em geral, de 3 meses de aluguel que você vai ter que pagar. Lembrando, isso é bom lembrar, que a multa ela deve ser, de acordo com o artigo 413 do Código Civil, essa multa deve ser proporcional ao período que falta. Um exemplo fácil: se você tem um contrato de 30 meses e cumpriu 15 meses, essa multa deve ser paga somente a metade dela, porque a outra metade você já cumpriu, então deve ser pago somente a metade dela. E qual é a finalidade da multa? É justamente criar uma cláusula penal, criar uma condição, uma penalidade para aquela parte que descumprir o que foi combinado, ele deve arcar. Muitas vezes o proprietário conta com aluguel, ele sabe que o contrato ainda tem 1, 2 anos para terminar, ele assume compromissos, usa aquele dinheiro para ajudar nas suas despesas mensais, e não é justo que, de repente, de uma hora para outra, o inquilino chegue, toma aqui as chaves, estou saindo, e ele não tenha como se organizar financeiramente. Então a multa tem esse intuito, essa finalidade de penalizar aquele que quebrou o contrato ou rescindiu antes do prazo. O que tem causado, às vezes, muita controvérsia nesse segmento é quando o proprietário ele decide vender o imóvel quando o inquilino ainda está lá, o contrato está em vigor, ele resolve, por uma necessidade, vender o imóvel, e quando ele comunica o inquilino que vai vender, colocar o imóvel à venda, o inquilino muitas vezes se desespera, fica incomodado porque não quer ficar sendo importunado com visitas e tudo mais, ou de repente o proprietário chegar e vendi o imóvel e ele ter que desocupar o imóvel. E muitas vezes o inquilino quer antecipar, assim que ele recebe a notícia que o imóvel está sendo oferecido para venda, ele já quer entregar chaves. E tem dado muito problema, às vezes, que o proprietário, não, eu não estou pedindo o imóvel, eu estou colocando à venda e por isso você tem que pagar multa. Em geral, costuma dar
muita controvérsia nesse sentido, e a recomendação, muitas pessoas entendem que o ideal é você esperar o imóvel ser vendido, ser realmente o negócio fechado, porque a lei estabelece um prazo de 90 dias para que você, inquilino, após a venda, você ainda fique no imóvel por 90 dias até achar outro, e eu acredito que 90 dias dá para você conseguir um outro imóvel e sair sem ter que pagar multa nesse caso, obviamente. Mas se você quiser antecipar a saída antes do imóvel realmente efetivamente estar vendido, você pode ser penalizado com a multa rescisória. Rescisão de contrato foi o tema de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande para cá, nós teremos todo o prazer em responder a todas elas. Continue prestigiando o nosso canal, compartilhe com seus amigos, assine o canal e até a próxima.